Foi encaminhado à Câmara Legislativa o projeto de lei que prevê a não cobrança de juros nos terrenos ocupados por templos religiosos ou entidades de assistência daqui do DF. Nós conversamos sobre esse assunto com o diretor da TerraCap, Gustavo Dias. Boa tarde, diretor. Obrigada pela sua presença aqui no Repórter DF. Boa tarde, Carolina. Eu que agradeço o convite. E por que esses templos estão irregulares? Eles são invasões? Carolina, a Lei 806 é uma lei de 2009. Que até então ela não foi praticada, ela não foi colocada em execução, por vários motivos. Um deles foi que o Ministério Público, então, à época, entrou com uma ação de inconstitucionalidade sobre ela e essa ação terminou agora há pouco no Supremo, alguns meses atrás. Então, só agora, e também depois da aprovação de uma lei federal, é que pode ter sido colocada. Acontece que, há anos atrás, o governo, aí tem diversos casos, mas na sua grande maioria, junto à Câmara Legislativa, encaminhou projetos de lei cedendo essas áreas a diversas igrejas e entidades de assistência social. Ou seja, na maioria dos casos, essas igrejas e essas entidades tiveram algum documento, alguma autorização para ocupar determinada área. Então, seria leviano a gente dizer que todas elas são fruto de invasão. É óbvio que existem distorções, mas a grande maioria agiu de boa fé com uma autorização que, no segundo momento, foi julgada inconstitucional. E agora, diretor, por que é importante para o governo regularizar esses terrenos agora? Isso é fundamental. O governo do governador Rodrigo Hollenbeck tem priorizado a regularização fundiária no Distrito Federal por diversos motivos. Primeiro, as próprias entidades se sentem numa situação mais confortável a partir do momento que elas têm a documentação de posse daquele imóvel. Porque na questão do alvará, na questão da sua documentação, e para o governo gerará uma arrecadação. Né? Esses terrenos foram ocupados, cedidos de alguma forma, ou através de um documento dado pelo próprio governo, pela administração, ou através de um projeto de lei depois julgado inconstitucional. Enfim, para o governo é muito bom, porque vai arrecadar em cima de terrenos que estão ocupados há muitos anos por essas entidades e também traz a regularização fundiária para essas entidades. E para as entidades, elas vão tirar aquela espada de sobre a cabeça delas, elas vão ter o documento da sua regularização. E você tem uma ideia de quantas igrejas e templos estão nessa situação? Bom, a Lei 806, como eu disse, ela é de 2009 e o marco temporal que ela coloca, que de 2006, de 31 de dezembro de 2006, quem tivesse na posse daquele imóvel estava passível de regularização. Então, o anexo da lei, ela já lista diversos endereços. Ainda tem um artigo que coloca que quem, antes desse período, se enquadrar naqueles requisitos que a lei estabelece, também estão. Por volta, eu não vou te precisar exatamente, mas mais de 1.000 terrenos da TerraCap ou do GDF estão nessa situação com a ocupação dessas entidades. Mais de 1.000, cerca de 1.200, mas eu não gostaria de precisar esse número exato. Mais de 1.000, né? E você tem uma ideia da arrecadação que o governo vai ter com essa regularização? Pois eu até trouxe uma cartilha que é importante, que os pastores, as entidades, padres, os serviços, enfim, espíritas, as matrizes africanas, são diversas entidades. Elas devem procurar a Secretaria de Habitação, né? Para dar entrada nessa documentação, esse processo é instruído na Secretaria de Habitação, que comprova que, de fato, a ocupação é anterior a 31 de dezembro de 2006. Esse processo vem para a TerraCap, né? A TerraCap faz a instrução do processo e avalia. Então, essa avaliação de muitos desses terrenos ainda não foi feita, né? O que eu poderia dizer é que tem cerca de um pouco mais de 50 processos já prontos, avaliados, e que isso hoje geraria, nos processos que estão lá, cerca de 40 a 50 milhões dos que estão lá. Ou seja, esses terrenos todos devem ser avaliados e depois colocados à venda. Então, desses 1.000 ainda não chegaram na TerraCap, tem poucos ainda na TerraCap, porque o processo a entidade procura a Secretaria de Habitação, instrui o processo vem para a TerraCap faz a instrução também do que manda o decreto, faz a avaliação, só a partir da avaliação desse terreno que a gente pode falar em termos de valores. Mas o fato é que hoje o governo tem arrecadado nada ou muito pouco em algumas concessões.
e vai arrecadar de terrenos que estão ocupados há mais de 20 anos por algumas dessas instituições. Ou seja, haverá uma arrecadação, haverá uma compra e uma regularização fundiária, que é o mais importante. E, diretor, esse projeto de lei prevê um parcelamento, né, em até 240 vezes. Como que vai funcionar esse financiamento? Essa lei é de 2009. Sim. A lei fala que a igreja pode comprar, a igreja, e é importante, as instituições de assistência social, não são só igrejas. Tem muitas instituições de assistência social que estão enquadradas nela. Ela fala que tem até 20 anos, 240 meses para pagar, mas muitas delas têm nos procurado, dos processos que já estão na TRCAP, querendo comprar à vista. O projeto de lei que foi encaminhado, ele é um projeto bem sintético, que ele trata sobre atualização monetária e incidência de juros. A atualização monetária será através do IGPM anual e não haverá incidência de juros. Esse projeto foi encaminhado porque na lei ela não tratava sobre isso. Então, na hora que, de fato, os processos foram instruídos, foram avaliados e chegou para comprar finalmente do contrato de escritura de compra e venda, discutiu-se isso, porque a lei fala de uma condição especial para as igrejas. E aí, existe um fórum religioso que junta todas essas denominações, elas procuraram o governo, procuraram a TRCAP e fizeram toda uma discussão junto aos diversos órgãos, Procuradoria, TRCAP, o próprio governo, para chegar a uma conclusão se deveria ou não, como seria essa atualização ou incidência de juros. E esse projeto foi encaminhado, vai ser apreciado pelos deputados, a Câmara Distrital participou desse debate também e vai ser aprovado ou não nessa discussão que vai ser feita dentro da Câmara, que eu acredito que seja até no dia de hoje. Então é isso mesmo. A previsão é que hoje isso seja apreciado, né? Houve um acordo porque esse assunto se arrasta há muitos anos. Como eu disse, tem igrejas que estão há mais, e entidades que estão há mais de 20 anos ocupando a área. A lei foi aprovada em 2009, houve a ação de constitucionalidade, passou. Então, de fato, há uma angústia, né, da Câmara, do governo, das entidades que fazem parte, porque, como eu disse, muitos deles estão lá de boa fé e querem a sua situação definida. Então, eu acredito que há uma boa vontade da Câmara, isso foi, pelo menos nos debates que a gente teve, para se votar isso quanto mais rápido possível. Tá joia. Muito obrigada, diretor, pela sua presença aqui no Repórter DF. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço e a Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária está aberta para a gente entregar essas cartilhas para estar melhor explicando essa situação. Muito obrigado. E o Repórter DF termina por aqui. A gente volta amanhã. Uma boa tarde para você. Até lá.